Olá, obrigado por estar assistindo aqui o nosso curso Escreva como Jornalista Profissional. Eu vou falar da primeira matéria que eu fiz para o Jornal da Tarde. Uma matéria geral, que envolve a geral, como eu falei, é uma editoria que envolvia polícia, trânsito e tudo. Aí surgiu uma pauta lá de um assalto no Bom Retiro, tá? E mandaram, não era coisa muito grande, à noite tinham entrado numa joalheria e roubado. Não houve vítima nem nada, mas durante o dia o proprietário constatou o roubo, chamou a polícia. E o jornal, que claro, tinha fontes em várias delegacias para saber o que estava acontecendo, soube e me mandou lá para o Bom Retiro. E eu fui, né, aquela ansiedade de você fazer a primeira matéria para um jornal importante como o Jornal da Tarde, querendo demonstrar a sua capacidade, né? Eu lembro que estava chovendo muito e tinha uma grande poças d'água, né? Que os cariocas dizem poças, pela rua, e eu, com aquela imagem heróica que você tem do repórter, né? Não é à toa que o Super-Homem também é um repórter. Então eu pensei, não, eu vou entrar pela água e não importa que eu vou encharcar meu sapato, minhas calças, mas eu vou lá entrevistar o dono dessa loja e tal. Mas aí o pessoal do jornal, não precisa, entra aqui no carro que a gente dá um jeito, vai até lá, vai por trás. Estava com muita adrenalina para fazer essa primeira matéria. Estou falando de emoção porque isso também você vai sentir, é normal, tá? E ao chegar lá, peguei os dados todos, e voltei para a redação, fiz o texto, com alguma dificuldade, porque nas primeiras linhas que você escreve para um jornal, você demora, né? Ainda mais um jornal que tinha preocupação com o lead. O que é o lead? É a abertura da matéria, né? L-E-A-D, é um termo em inglês, né? Hoje está aportuguesado, L-I-D-E. Mas o lead é a abertura da matéria, e você tinha de ter um bom lead no Jornal da Tarde para segurar o leitor, fazer com que ele lesse até o fim. E o que você vai falar de um assalto a uma joalheria à noite, que é um roubo, na verdade, não foi um assalto. Mas eu fiz a matéria, era uma matéria pequena, quando você vai fazer a matéria já te dá um número de linhas que você deve escrever, acho que era 20 linhas, 40 linhas no máximo. E o Fernando Portela, nosso chefe de reportagem, leu, antes da matéria seguir em frente, passou por ele e aí me chamou. E ele achou muito interessante, no meio do texto, havia uma frase do guarda noturno que demonstrava que o guarda noturno nem sabia que tinha havido assalto. E ele devia estar lá, mas ele não sabia que houve o assalto. Quando eu fui entrevistá-lo, ele não tinha conhecimento. O Fernando Portela achou que isso era o mais interessante da matéria, porque aí que está, você começa, ao fazer uma matéria, você já tem que desenvolver esse seu lado de perceber o que é mais importante naquela matéria. Às vezes você sai com uma pauta e quando chega lá, um fato novo se torna mais relevante do que aquele que originou a pauta, né? Então, isso é muito importante e eu, no começo, não percebi direito. Falei desse roubo e tal, dos valores, coloquei uma frase da dona que estava super decepcionada, parece que não tinha seguro, enfim, e coloquei a frase do guarda noturno. O Portela disse, Odir, houve esse assalto e o guarda noturno que devia estar lá nem sabia o que aconteceu. Então, por que não começar assim? O quê? Assalto? Quando? Tal. Para mostrar a ignorância do guarda noturno sobre o fato. Hoje eu acho que eu não usaria exatamente essas palavras que o meu chefe de reportagem usou, porque algo que eu levo muito a sério é você usar exatamente a frase como ela foi dita pelo entrevistado, ou pelo menos uma parte da frase, mas uma parte verdadeira. Isso de se arredondar a frase do entrevistado, eu sou contra, já aconteceu comigo, já fui entrevistado até por revistas conhecidas, depois vamos falar sobre isso em outra aula. Mas não deve ser feito.
Se a pessoa não falou exatamente aquilo, você não pode colocar palavras na boca dela. Viu, Portela? Todo respeito, um grande jornalista, mas ele fez isso, tudo bem, ele deu ênfase à ignorância do guarda noturno. Para mim foi uma lição, você perceber o que é mais importante na matéria. Eu tive, logo depois, um outro exemplo. Eu recebi uma pauta de um afogamento de um adolescente numa das lagoas da cidade, né? A gente sabe que no verão, ali ainda era verão, ocorre muito isso, né? A meninada vai nadar, vai para a represa Guarapiranga, estamos falando de São Paulo, né? E ocorrem muitos afogamentos. Então eu recebi uma pauta dessa e fui até lá, com o fotógrafo Rolando de Freitas, lembro até hoje, um fotógrafo premiado, né? Fez uma ótima foto, aliás. Colhi todos os dados e fiz a matéria. Só que, durante a matéria, eu descobri que tinha havido um outro caso de afogamento no mesmo local. Então eu iniciei a matéria com o assunto da pauta, falando desse menino que se afogou, que foi a origem da pauta, eu fui lá para fazer isso, e depois coloquei um intertítulo, depois vou explicar também da forma da matéria, como ela fica melhor e como ela atrai mais visualizações. Fiz um intertítulo, um subtítulo e falei desse outro caso, de um outro rapaz que morreu também lá, que eu descobri, peguei as informações e fiz. Fui chamado pelo Portela também para conversar sobre isso. E os dois casos eram relevantes, eram dois afogamentos, né, e não eram conhecidos ainda. Você não pode falar de um e depois botar um intertítulo e falar do outro. Os dois já têm que participar do lead. Tem que ser citados logo na abertura da matéria. O nome das vítimas e tal, e aí você sim pode falar de um e depois do outro. Mas não poderia nunca fazer como eu fiz, né? Essa foi mais uma lição importante. E esses textos eram todos com parágrafos curtos, né? Poucas linhas. Eu não vou dizer exatamente quantas linhas, tem gente que dá uma formulazinha, ó, 5 ou 6 linhas, 4, 5 linhas. Não, você vai sentir. O parágrafo tem um ritmo, ele tem começo, meio e fim também, cada um. Né? Não dá para você falar, não, eu vou fazer 4 linhas e deixar uma coisa meio no ar e continuar no outro. Vamos falar sobre isso depois, do ritmo do texto, que é importante. Tá? Quem já escreveu poesia, quem mexeu com o ritmo das palavras, né? Tem as sílabas métricas, né, na poesia, então você aprende muito sobre o ritmo, isso é meio natural. Mas vamos falar sobre isso depois. Então, essa lição dos afogados foi essa, você colocar as coisas mais importantes no lead e depois sim falar detalhadamente. Ainda nisso, ainda pegando o mesmo fio da meada, eu vou falar de outra lição importante que eu tive nesse período de geral do Jornal da Tarde, foi ouvir os dois lados. É óbvio isso. É óbvio que você tem de ouvir os dois lados. Agora, quando você está lá por volta de 6, 7 da tarde, o jornal não tinha tanto tempo até o fechamento, e recebe uma pauta de uma inundação na Lapa, uma inundação provocada pelo estouro de uma caixa d'água, uma caixa, se eu não me engano, da Sabesp, ou não sei se ainda era o DAI, o Departamento de Águas e Esgotos, acho que era a Sabesp. Você não tem muito tempo para escrever a matéria, então eu consultei os técnicos da Sabesp, que me explicaram o que aconteceu, que horas aconteceu e tal, que horas já estava tudo solucionado. Fiz a matéria, entreguei. Fui chamado novamente. Disseram, não sei se foi o Fernando Portela ou foi o Eloy Guerto, que era o nosso pauteiro. Falei, não, Odir, você precisa ouvir o outro lado, você precisa ouvir o lado das pessoas que tiveram as casas inundadas. Tá bom, peguei o carro e fui até lá. Entrevistei as pessoas, pelo menos 2 moradores, e realmente foi muito interessante, porque eu pude fazer o contraponto. No mesmo horário que o técnico da Sabesp dizia que estava tudo resolvido, né,
Um dos moradores falou que foi o pior horário, que naquele momento a casa dele se encheu de água e tal. Então, colocando as duas versões, a matéria ficou muito mais interessante e verdadeira, né? Então, por que eu estou citando essas lições? São lições que você nunca mais esquece e você passa a usar na sua carreira, em todas as outras matérias que você fizer, de qualquer área, né? Aqui eu estou falando de cidades, eu já falei de polícia. Você começa a ter a iniciativa de perceber o que é importante para o leitor, porque algo essencial você não escreve para você, não é uma poesia, um conto, uma literatura de autor, né? É uma matéria jornalística que vai ser lida por pessoas. E você tem de pensar nesses leitores e tem de pensar até no nível de entendimento desses leitores. Você não está escrevendo para membros da Academia Brasileira de Letras, você está escrevendo para brasileiros de classe média, de um nível acadêmico médio também, né? E aí vem uma outra situação, que é como se comunicar com essas pessoas, que termos usar e como usar. Isso já é assunto para uma próxima aula, tá? Convido você para continuar acompanhando esse curso. Escreva como jornalista profissional. Garanto que você, ao final dele, vai sim escrever como jornalista profissional, mas reitero o pedido para que você anote o que de mais importante você apreendeu, né, nessa aula. Dê o seu like, mesmo que você não goste muito, você está ajudando a manter esse canal vivo e está ajudando pessoas que talvez não tenham a possibilidade de pagar por uma faculdade de jornalismo e queiram aprender mais de um jornalista profissional, como é a profissão e qual a essência do texto profissional do jornalista. Ok? Até a próxima aula, então.